Oi, gente, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Café com Mistério. Se você não é inscrito, se inscreve, tá? Já deixa aquele like que me ajuda muito. Aí também não se esquece de ativar as notificações, tá? Pra receber os vídeos toda semana, todas terças-feiras, tá? E é isso, gente, vamos pro nosso vídeo de hoje. Eric David Harris nasceu no dia 9 de abril de 1981 em Wichita, Kansas, nos Estados Unidos. Ele era filho de um piloto da Força Aérea Americana. Ele era uma pessoa sociável, cuidava do visual dele e não perdia uma festa. Dylan Bennett Klebold nasceu no dia 11 de setembro de 1981 em Lakewood, Colorado, também nos Estados Unidos. Ele foi educado por uma família luterana, era um estudante tímido, mas participativo, que ajudava a fazer a manutenção no servidor dos computadores da escola. Planejado por cerca de um ano, 20 de abril de 1999 foi a data escolhida por Eric, que tinha 18 anos na época, e Dylan, que tinha 17 anos, para legitimar o ato que eles tanto se prepararam. Com meses treinando tiros, aperfeiçoando a produção de bombas caseiras e compartilhando experiências sobre tiroteios e extremismos por fóruns da internet, ambos entravam na manhã de uma terça-feira, entre 11 e 19, meio-dia e 8, para mudar completamente a história da Columbine High School. A dupla então entrou na escola em que estudavam e abriram fogo contra estudantes, professores e funcionários. O pânico se instalou e acabou chamando a atenção da mídia. O mundo inteiro acompanhou jovens saindo aos prantos ou ensanguentados da escola, enquanto pais desesperados, agentes da lei e ambulâncias aguardavam eles do lado de fora. A escola era localizada em Littleton, no Colorado, e os rapazes de comportamento distinto eram conhecidos na escola pelo afastamento voluntário, referente aos outros colegas, e no padrão estadunidense de ensino, as aulas se encerrariam no meio do ano, em junho, e então eles estavam próximos de obterem já seus diplomas do ensino médio, já que eles estavam cursando o terceiro ano ali do ensino médio. Com suásticas desenhadas entre as páginas, o Eric registrava num diário pessoal episódios de raiva, citando constantemente a palavra ódio e vingança quando se referia aos colegas de sala. O Dylan também tinha um diário mais repleto de corações desenhados. Ele descrevia um comportamento depressivo e solitário. Por motivos distintos, ambos uniram forças para usar seus conhecimentos para realizar o mais famoso ataque a tiros em uma escola. O plano dos dois rapazes era meticuloso e não abrangia somente o colégio, mas eles queriam também montar uma distração para as autoridades. Então eles plantaram uma bomba às 11h14 da manhã num posto de bombeiros para que causasse um grande incêndio, mas a bomba não foi efetiva, então as chamas logo foram contidas. E após a instalação da bomba nesse posto de bombeiros, aí eles foram em direção ao colégio. Eles possuíam uma bolsa repleta de explosivos e eles deixaram essa bolsa no refeitório justo no horário do intervalo, para que ela conseguisse atingir o maior número de alunos, né, já que a maioria estaria ali no refeitório, que era horário de intervalo. As bombas, os explosivos, tinham poder suficiente para ferir ou matar os 488 alunos presentes ali e assustar, né, afugentar os que não fossem pegos pelos explosivos, mas já era um plano deles, porque todos esses que conseguissem fugir, eles estariam do lado de fora esperando para poder atirar, para poder matar os que sobrevivessem aos explosivos. Previstas para explodirem às 11h17 da manhã, as bombas do refeitório também não funcionaram, assim como a do corpo dos bombeiros que não tinha sido efetiva, então eles ficaram bem enfurecidos, decidiram ir ao refeitório e iniciar a execução imediatamente, e já no gramado do colégio, ali nos corredores, eles já começaram a atirar nos alunos. Inicialmente, até um professor achou que se tratava de uma brincadeira, mas aí ele percebeu que eram tiros de verdade, então ele subiu em uma mesa e ordenou para que todos os alunos fugissem, saíssem correndo. E nos corredores da Columbine High School, o Eric e o Dylan começaram a atirar sem um padrão de alvo específico. Um dos professores foi então atingido, ele se arrastou para uma sala de ciências e até alguns alunos professores o tentaram ajudar, mas ele acabou falecendo. Assustada com toda a correria que estava acontecendo, uma professora achou que se tratava de uma baderna feita pelos alunos, então ela saiu da sala onde ela estava para dar uma bronca neles, mas então ela foi recepcionada por um tiro no ombro e saiu correndo para a biblioteca. Então, escondida e orientando os outros alunos para que ficassem em silêncio, ela ligou para a polícia às 11h25 da manhã para avisar que a escola estava sendo atacada. Ao chegarem na biblioteca, onde 52 alunos e 4 funcionários se escondiam, eles continuaram um terrível massacre, aterrorizando os alunos com frases frias. Em certo momento, o Eric notou a respiração de Cassie Burnell, de 17 anos, embaixo de uma mesa.
o rapaz ele se ajoelhou e disse "achou", antes de atirar na cabeça dela, a matando na hora. Mas não foi só tiros e mais tiros, eles protagonizaram mesmo uma guerra psicológica contra as vítimas que estavam ali no local, que estavam ali presentes. Eles ameaçavam, assustavam, perseguiam e realmente brincavam com a vida dessas pessoas. A ação, que foi transmitida em tempo real em muitos canais de TV, inspirou uma das mais famosas cenas da primeira temporada da série American Horror Story, em que Tate Langdon, que é interpretado pelo ator Evan Peters, prende alguns colegas de escola na biblioteca e atira em todos eles. 10 das 13 mortes que foram feitas pelo Eric e pelo Dylan foram na biblioteca. Depois eles conseguirem matar todos os que estavam presentes ali na biblioteca, todos que não tinham conseguido fugir, e também deixar escapar um colega que supostamente, segundo especulações, eles gostavam. Eles retornam para o refeitório e dessa vez com sucesso conseguem detonar uma bomba. E enquanto tudo isso está acontecendo, eles bebem água, deixam as armas em cima da mesa e conversam normalmente como se fosse um dia qualquer, um dia normal. O ataque durou cerca de 1 hora, eles feriram 34 pessoas e mataram 13 pessoas. As vítimas foram Cassie Burnell, Stephen Kernel, Corey DePulter, Kelly Fleming, Matthew Kitcher, Daniel Moser, Dan Harbuff, William Sanders, que é o professor, Rachel Scott, Isaiah Schultz, John Tolin e Lauren Townsend. Inclusive, gente, há um filme sobre o massacre de Columbine, onde a personagem principal é a Rachel e conta sobre a vida dela. O filme se chama Uma Vida com Propósito. Captados por algumas das câmeras do colégio, a dupla ainda realizou disparos contra alguns dos policiais que faziam ali a evacuação dos reféns, e 12h08, o Eric e o Dylan voltam à biblioteca. A partir da janela, a dupla ainda dispara vários tiros contra agentes e paramédicos que estavam do lado de fora. O Eric e o Dylan então fizeram uma contagem regressiva, colocaram a arma na boca e atiraram. E após o suicídio, a escola foi averiguada para ver se não tinha mais vítimas. Quando a polícia entrou e viu a tamanha crueldade e quanto sangue tinha, inicialmente eles até acharam que haviam mais mortos, que haviam 25 mortos, e a escola só foi declarada realmente segura às 4h30 da tarde, então só 4 horas depois que os assassinos ali tiraram suas vidas. Alegadamente, a teoria por trás do ataque é que o Eric e o Dylan estavam se vingando dos valentões que os mantiveram sob controle por tantos anos. Os dois, eles não eram populares e sofriam bullying. No entanto, muitas vezes essa teoria desmorona quando a gente considera que eles não atacaram diretamente os agressores. Em vez disso, eles lançaram fogo contra qualquer pessoa que passasse na frente deles, né, atacando qualquer um que cruzasse o seu caminho. No entanto, gente, essa teoria não é totalmente descartada, né, totalmente descartável, porque não foi a primeira vez e nem a última que houve casos de pessoas que sofriam bullying, que sofreram na mão de algumas pessoas, e para se vingar, acabaram se vingando de qualquer um, de pessoas inocentes, inclusive. Alega-se que o Eric e o Dylan eram mentalmente instáveis e estavam os dois tomando medicamentos prescritos. Supõe-se que o Eric foi o fator impulsionador do ataque, sendo mais ou menos ali categoricamente classificado como um psicopata e um sociopata. E conforme a história, o Dylan era extremamente impressionável e sofria terrivelmente com depressão e desejos suicidas. Então o Eric apertou esses botões para conseguir um parceiro para o crime dele. Como em muitos casos, muitas pessoas acusaram jogos de videogame porque não era segredo que o Eric e o Dylan jogavam muitos jogos violentos de matança. Para a dupla também, os tiros que eles estavam efetuando em Columbine era um jogo para eles, mas essas teorias, né, do bullying, enfim, essas que eu citei para vocês, nunca foram de fato comprovadas. A ocasião, que foi amplamente propagada pela imprensa internacional, resultou em um relatório do Serviço Secreto Americano sobre as políticas de tolerância zero ao bullying e detectores de metais, que já eram utilizados na época, mas sem eficiência comprovada. E em 2001, as famílias de 30 vítimas receberam mais de 2 milhões de dólares por um processo das agências estaduais por não proporcionar a segurança necessária para apartar o ataque. Apesar do massacre na Columbine High School não ter sido o primeiro tiroteio feito em escola na história dos Estados Unidos, ele foi o pior na época e se tornou global. A cobertura foi tão avassaladora que todos tinham já as suas teorias e suspeitas sobre o crime. Até hoje, Columbine é sinônimo de tiroteios em escola, de violência e de assassinato na adolescência. Infelizmente, a situação não melhorou, na verdade, piorou. Com o passar dos anos, os tiroteios nas escolas tornaram-se muito mais terríveis e tragicamente muito mais comuns. Nas 2 décadas seguintes, viu-se 33 assassinatos em Virginia Tech,
28 pessoas abatidas em Sandy Hook e 17 em Stoneman Douglas. Hoje, Columbine nem chega aos 10 principais tiroteios em massa para o total de vítimas, mas ainda assim influencia imitadores. A verdade é que o massacre em Columbine não precisava ter acontecido, ele poderia ter sido evitado. O Eric, inclusive, o mais velho de 18 anos, ele já era visto pela polícia como uma pessoa potencialmente violenta, mas os relatórios que a polícia tinha dele foram perdidos. Além disso, o Eric e o Dylan armazenaram armas explosivas em suas casas, bem debaixo do nariz de seus pais. Teve até uma ocasião que o pai do Eric, que era um veterano, descobriu uma bomba no quarto dele, e ele pensou pouco nisso, e supostamente o que aconteceu foi que os dois se uniram, levaram a bomba para as colinas ao redor de Littleton e a detonaram. Na verdade, a única resposta tangível ao estilo de vida cada vez pior de Eric e Dylan era a prescrição de medicamentos antipsicóticos e antidepressivos, o que, como alguns lhe dirão, pode ter agravado a situação. A única mudança positiva resultante do tiroteio veio em 2001, quando a Kmart declarou que iria parar de vender munições para armas de fogo, como o cartucho de 9mm. Foi em uma loja Kmart local que o Eric e o Dylan compraram sua própria munição 9mm para usar no tiroteio. Gente, uma das coisas mais assustadoras que realmente não aconteceu só nesse crime, acontece em muitos e não todos, é que eles são vistos por heróis por muitas pessoas que sofrem bullying, que são marginalizadas. Se vocês pesquisarem, inclusive, vão achar pessoas que fizeram coisas em homenagem ao Eric e ao Dylan, que fizeram tatuagens em suas homenagens. E não é só nesse caso que a gente vê esse tipo de coisa. Eles, inclusive, faziam parte de uma máfia conhecida como Máfia da Capa Preta, que era formada por alunos da Columbine High School que não gostavam de negros, hispanos e atletas, e que se baseavam nos preceitos do nazismo para viver e bolar planos de destruição em massa. Inclusive, o massacre de Columbine ele foi uma inspiração para o massacre de Suzano, que foi feito em São Paulo, aqui no Brasil, recentemente em 2019. Gente, sobre recomendações de filmes e documentários, eu citei Vida com Propósito, né, onde a personagem principal é a Rachel Scott, mas tem um documentário também chamado De Volta a Columbine, que após 20 anos, 4 sobreviventes voltam na Columbine High School para falar um pouco da experiência que eles tiveram com tudo isso. E também tem um filme de 2003, Elefante, que retrata um pouco ali do acontecido. Então são recomendações para vocês pesquisarem, se quiserem ver, são bem interessantes. E, gente, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar algumas entrevistas que eu achei. Uma entrevista da mãe do Dylan, que fala sobre isso, que ela não suspeitava que o filho fosse fazer, né, tamanha crueldade. E também uma entrevista de alguns dos sobreviventes do ataque que falam um pouquinho o que eles sentiram, né, do que passaram. E também vou deixar aqui um vídeo, gente, né, que eu não posso pôr aqui também, que é um pouco pesado, mas pra quem quiser ver, eu vou deixar na descrição do vídeo, que pra quem ainda não assistiu é o vídeo do ataque, do momento do ataque, onde eles, né, começam a executar as pessoas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. É um caso pesado pra se falar, até se vocês verem o vídeo, não sei se já assistiram, eu já tinha assistido, e é bem pesado a parte ali da execução deles. Eles realmente brincam com a vida das pessoas, brincam com o medo delas e os disparos, então é algo bem pesado. Pra quem foi um pouco sensível, não recomendo assistir. E espero muito que tenham gostado do vídeo, gente. Se eu deixei de falar algo importante, por favor, deixem aqui nos comentários, indicações dos próximos casos também. Quero saber o que vocês acharam do vídeo de hoje, o que acham desse caso, que realmente foi muito cruel, né? Tirou a vida de 13 pessoas, se você não contar com um dos assassinos. Quero muito saber o que acharam, então deixa aqui nos comentários. E também quero saber a teoria de vocês, se acham que foi por causa do bullying, ou porque eles realmente eram psicopatas e quiseram tirar a vida das pessoas. Quero saber também aqui o que vocês acham. Vou deixar minha rede social aqui, tá, gente, pra vocês me acompanharem por lá. Aceito indicações por lá, por aqui também. Se você não é inscrito, se inscreve, já deixa o like, a gente me ajuda demais, tá? Muito obrigado mesmo a quem tá participando, comentando, divulgando, sério, muito obrigada mesmo. E é isso, gente, conto com a participação de vocês e até o próximo vídeo.